Agindo como Jesus, nossa série em que não damos ênfase nos ensinos, nem nas doutrinas que Cristo nos ensinou, mas em atitudes dele, em ações, em reações, em várias circunstâncias, em comportamentos, costumes. E hoje o título é Compaixão também pelos ricos. Uma das principais características do ministério do Senhor Jesus Cristo é que ele dava muita atenção aos pobres, marginais, desamparados, doentes. Isso é fato. E ele deixou isso claro, uma certa ênfase. Mas a imagem de que ele praticamente só olhava para eles, os desprivilegiados, vamos chamar desta forma, não faz justiça ao todo. Não. Ele também dava atenção a pessoas importantes, a autoridades e pessoas ricas. Eu quero ver dois exemplos hoje. Um com Zaqueu e outro com um jovem chamado Jovem Rico. Se ele era tão jovem, eu não sei, mas não sabemos o nome dele. Cada um desses textos que eu vou ler merece uma pregação. Eu tenho, inclusive, pregação, com certeza, sobre Zaqueu. Sobre o jovem rico, não me lembro, deve ter. Mas cada um é muito rica e tem muitas coisas para serem aprendidas ali. Não vamos ver isso hoje. Como eu falei, não é a essência mesmo. Mas eu quero pegar apenas alguns pontos sobre como Jesus agiu com relação a esses dois homens ricos e trazer lições para nós. Antes de começar a ler, deixe-me dizer, aliás, é o óbvio, cada um tenha para si a ideia do que é um rico, porque alguém que vive numa grande miséria em termos de posses materiais, uma pessoa que tem o mínimo de alguma coisa, vai ser rico para ele, e o outro que tem um pouco mais, o que tem mais ainda vai ser rico. E alguém que tem milhões na conta vai olhar para um outro que tem centenas de milhões e vai ser rico para ele. E o que tem centenas vai olhar para o que tem bilhões na conta ou de patrimônio, e esse aqui é o rico para ele. Pois cada um de vocês, então, deve ter sua noção de rico. Então, quando eu falar aqui de rico, o rico, pegue a sua noção do que para você considera alguém rico e aplique para você. Claro que para alguém muito pobre, praticamente todo mundo é um tanto quanto rico, inclusive para o próprio Senhor Jesus, que ele era muito pobre. Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, eu vou ler rapidamente, porque eu vou ficar apenas com as linhas gerais. Zaqueu era um homem rico porque era cobrador de imposto, hoje seria um fiscal da Receita Federal. E geralmente eram homens odiados, porque não eram judeus, estavam a serviço, ou judeus ou não, mas estavam a serviço do dominador romano. Então eram homens odiados pela sociedade. E também porque eram desonestos, cobravam mais do que era para cobrar. Ninguém quer pagar nem o que deve, imagina pagar o que não deve, que é muito comum quando se trata de um fiscal desonesto. Por aqui estava um fiscal desonesto. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de baixa estatura, era um homem baixo. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, devolvo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mateus agora, capítulo 19, ao chamado, conhecido homem rico, o jovem rico. Diz assim, Mateus 19, 16 em diante. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, aí vem a ideia de jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu quero observar aqui alguns pontos. Primeiro, os 2 homens demonstraram interesse em ter contato com Jesus. O rico foi direto para Jesus e fez uma pergunta a ele assim, o jovem lá. Zaqueu ficou mais ao longe, subiu como diria um grande amigo meu, num pé de pau, que é uma árvore chamada sicômoro, e parece que sem querer muito compromisso, preferiu olhar de longe, Jesus passar. Mas porque ele precisou subir numa árvore, porque ele era de baixa estatura, tinha gente na frente, ele não conseguia enxergar Jesus, então ele subiu numa árvore, mostrando um desejo forte e sincero de ver Jesus passar, pelo menos, de ter algum tipo de exposição à pessoa de Jesus. Em ambos os casos, Jesus foi muito sensível ao interesse deles e abriu-se totalmente ao diálogo. Totalmente ao diálogo. Notando que Jesus era um homem pobre, mas não se intimidou e, por outro lado, não desprezou o rico. Porque, como ele disse lá na passagem que lemos de Zaqueu, ele veio buscar o que estava perdido. Então, ele não queria saber se era rico, se era pobre, ele queria saber se era perdido. Esse era o ponto dele. Então, ele não estava preocupado só com almas de pessoas pobres, sofridas, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, não. Era aquele que estava necessitando, independente do seu estado aqui na terra. É natural, entende-se, que o crente se sinta mais à vontade para falar de Cristo a pessoa de seu meio. Aliás, o normal é nós nos encontrarmos e cruzarmos no dia a dia com pessoas do nosso meio. É o mais natural, da sua classe social. Ou mesmo para pessoas mais humildes do que ele tem muito mais facilidade de falar. Então, não é muito fácil falar para alguém mais importante, financeiramente muito acima de você, ou que tem muito poder, que você não tem. Não é fácil. As chances, além de serem raras, geralmente os diálogos não são muito abertos, são meio travados, quando existem.
Mas Jesus fez isso, ele abriu o diálogo com os dois, ambos muito mais ricos do que ele, que não era rico de jeito nenhum, por nenhuma escala, ele podia ser chamado assim, e ele foi, encarou o primeiro na sequência que eu li, respondeu a pergunta detalhadamente, falou de vários mandamentos, de um por um, explicou, o homem ainda respondeu que fazia tudo isso, e Jesus respondeu a resposta, ainda levou mais profundo. Ah, você quer ir fundo, meu amigo? Você quer ir fundo mesmo? Pois vamos. Você quer ser perfeito? Esse perfeito é completo, quer fazer o que é para fazer, não é que perfeito como Deus, não. Você quer ser completo, quer fazer o que é necessário, no seu caso, na sua situação, quer mesmo? Então agora aguente, vendo o que você tem, distribua aos pobres e me siga. Então ele foi tão fundo quanto o homem quis e necessitou. Quanto ao caso de Zaqueu, Jesus foi mais ainda, inclusive tomou a iniciativa do encontro. Zaqueu ficou um pouco de longe, como eu falei, não chegou ao ponto de encarar Jesus nos olhos como o outro. Mas quando Jesus o viu ali, e o interesse dele, disse: vou para a sua casa, na casa, olha a atenção que Jesus deu àquele homem, e ele foi criticado, Jesus, comendo com o corrupto, com um ricão aí desonesto, que fica tirando dinheiro da gente, botando no bolso dele, e o resto para os romanos, ou vice-versa. Isso é companhia, esse é o nosso mestre. Ele se expôs duramente, porque a classe social do outro era tão diferente, e a desonestidade do outro era tão patente pelo fato de ser um homem importante, e rico e tudo mais, que chamou atenção. E Jesus foi duramente criticado. Mas ele se abriu para o diálogo. Então, esteja pronto para você pregar para alguém socialmente, financeiramente acima de você, mesmo sendo muito acima de você. Não se intimide e aproveite as oportunidades, que deverão ser raras, porque, como eu já falei, o natural é você conviver com os da sua classe. Nunca esqueça, rico também é pecador, poderoso também é pecador. Aliás, o rico parece que mais do que os outros, porque Jesus, no próprio Mateus 19, no mesmo contexto, fez aquela famosa afirmação que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aparentemente dando a ideia de que eram pecadores mais pesados em termos de pecado, mais graves, e com uma necessidade maior de salvação, ou um nível de desagrado a Deus altíssimo. Ou seja, quanto mais pecador, mais precisa de Cristo. Então, quando olhar para um rico, pensa assim: ele deve precisar de Cristo mais do que eu, ou do que o pobre. Esse deve precisar mais é uma maneira de dizer, porque todos precisamos, e basta um pecado para nós sermos merecedores do inferno. Mas Jesus colocou graduação. Ele não disse que é mais fácil um pobre entrar no reino de Deus, um camelo entrar no buraco da agulha, do que um pobre, disse o rico. Então tem graduação. Aos olhos de Deus, sim, há níveis de dificuldade. Nós não entendemos, mas que há. E eu digo isso não para expor os ricos, os poderosos, falar mal deles, mas para ter a misericórdia deles, como Jesus teve, e saber que eles precisam desesperadamente de Cristo, e nós que fomos alcançados pela fé, nós crentes pobres ou crentes ricos, vamos falar para os que são ricos aos nossos olhos, e os poderosos aos nossos olhos, porque eles precisam desesperadamente. Nós temos a mania errada
É uma pena, muita gente pensa, se eu tivesse dinheiro eu faria isso, eu faria aquilo, com a ideia de que seus problemas estariam resolvidos. E o máximo do máximo talvez seja ter um jatinho, coisa assim, iates, aí é o máximo, mas é felicidade total, plena, acabou-se, ilha particular, Então, ao pensar assim, nós estamos tolamente assumindo que são essas coisas que vão trazer alegria mesmo, felicidade, satisfação aqui nesta terra. E quando alguém, é muito comum dizer assim, um dia eu chego lá como? Vai olhar que ele quer dizer chego lá, eu chego a ser um milionário, eu chego a ser um senador, eu chego a ser alguém muito importante, eu chego lá. Esse lá não é o céu, não. Quando pessoas do mundo falam, eu chego lá. Então, a ideia do mundo de lá é riqueza. E imaginar que tem crentes que pensam assim, com o conhecimento que nós temos do Evangelho, da Palavra de Deus. Então, tenha misericórdia dos ricos. Por outro lado, não adianta querer levar o Evangelho para quem não tem interesse em ouvir. O senhor é rico? Vim falar do senhor já, eu sei que o senhor é rico. Agora o senhor vai ouvir o Evangelho na marra. Porque eu vi uma pregação que disse que não é para eu perder tempo e que eu tenho que pregar para rico, porque o senhor é mais perdido do que eu era, e agora o senhor vai ouvir, não faça isso não. Não dê pérola aos porcos, seja porco rico ou porco pobre. Não interessa. Tentou falar de Cristo, não quis, bata a sandália do pé. Esse aqui eu estou livre do sangue deste. Segunda observação. Jesus, de maneira elegante, chamou Zaqueu de perdido. Na minha pregação sobre Zaqueu, não sei se eu já preguei aqui na igreja, vou até olhar, eu exploro muito isso, que ele diz, hoje houve salvação nesta casa. Olha a sutileza de Jesus dizer que aquele homem estava perdido. Claro, se houve salvação, é porque ele estava precisando de salvação, e quem precisa de salvação é perdido. Então Jesus disse, de uma maneira sutil, mas não deixa de ser clara, que aquele homem era perdido. E um grande obstáculo que todo ser humano tem, nós temos, é que quando estamos perto de pessoas bem mais ricas, ou bem mais importantes, ou poderosas do que nós temos uma tendência infeliz de querer agradá-los, dizer coisas agradáveis. É famosa a história de que tem um político importante, aí ele conta uma piada sem graça, e todo mundo ri. Aí vem o ricão, aí conta uma piada também, diz uma história, todo mundo, Aí diz uma frase, alguém que nasceu pobre e ficou milionário, diz uma frase, que sabedoria, que ele disse isso. Então é uma tendência infeliz do ser humano, de quando vê alguém maior, em termos mesmo financeiros, de achar que está ali alguém, um sábio, ou alguém mais inteligente, ou mais nobre, ou mais seja lá o quê. Aí fica todo mundo querendo agradar de uma maneira ou de outra, deprimente. E eu acho que não tem um de nós que escape desta tendência, como eu disse, infeliz. Acho muito difícil que o nosso Senhor Jesus Cristo tivesse essa tendência de querer agradar Zaqueu, de querer agradar o jovem rico ou quem quer que fosse. Quando se tratar de falar do Evangelho e falar de Cristo, fale, diga o que precisa dizer, claro, com palavras escolhidas com cuidado, como Jesus escolheu palavras com cuidado, mas ele foi franco e ele foi dito. É interessante que ele não diz, você era um perdido, poderia ter dito, e caberia ter dito, mas em vez de dizer, você é um perdido, diz, você agora é um salvo. E observa, diz, hoje houve salvação nessa casa, para você nem poder dizer, não, mas que ele achava que que Zaqueu sempre era salvo. Hoje houve salvação
nesta casa. Então ele quis dizer o seguinte: Zaqueu, ontem você era perdido. Então diga para quem quer que for, meu irmão, minha irmã, o evangelho. Escolha as palavras, tenha sabedoria de Deus, peça sabedoria, mas seja franco e diga o que a palavra de Deus ensina, e jogue no mato essa ideia, ou esse costume de bajular ou coisa desse tipo. Terceiro, Jesus identificou claramente o ponto fraco do jovem rico, disse para ele e ainda apontou o caminho que ele deveria seguir. Ah, você quer, como eu já disse, você quer ir é fundo mesmo? Tá bom, olha, agora eu vou pegar na ferida. Se prepare. Está falando bonito, o que é que eu faço para a vida eterna? Ah, esses mandamentos, para mim é mole, é moleza, isso eu faço tudo. Você viu a arrogância daquele homem? Ou a ignorância, ou a arrogância, eu não sei como é que estava o coração dele, mas ele passou muito longe, não foi? Passou longe. E chegar a dizer, eu faço isso tudo, como é? Como é, meu amigo? Jesus não perdeu tempo com a sabedoria dele e foi no âmago, foi no coração. Agora eu quero ver esse jovenzinho aqui, riquinho, se sair dessa. Vendo o que você tem, dê para os pobres e me siga. Acabou-se, só que eu vou comentar já a última parte. Eu quero só comentar o fato que Jesus foi no âmago daquele homem. Geralmente o ponto fraco do rico é amor ao dinheiro. Geralmente. Com cuidado, diga isso para ele. Tenha essa misericórdia de dizer para ele. O que é a raiz de todos os males? Não é o dinheiro, né? Muita gente diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema é que muitas vezes o rico ama o dinheiro dele. Ama e é muito. Eclesiastes fala nisso. E ele pode ter outros pontos fracos também que o atrapalhem de vir a Cristo. Arrogância, autossuficiência, de ninguém. Deixa a família em segundo plano, porque o tempo precioso é para o dinheiro. Falta de tempo para questões espirituais, porque está sempre trabalhando pelo dinheiro. Aponte, quando você puder apontar, tiver essa oportunidade, faça essa caridade para o seu patrão, ou para um parente rico que você tem, alguma coisa assim, mas faça essa caridade. Livre este pobre coitado da idolatria do dinheiro, ou de estar jogando a vida dele fora em coisas que não valem a pena. Por fim, nós vemos aqui 2 homens e 2 resultados completamente diferentes. Bonito isto. É bonito porque mostra exatamente o que acontece aqui entre nós hoje. Zaqueu se converteu. Levantou e mostrou pela atitude dele. Ele não disse, eu aceito Cristo como meu Salvador. Ah, não disse, não, então não se converteu, não. Espera aí, não queira botar a palavra na boca das pessoas. É evidente, até onde podemos ver, que a atitude dele foi de alguém que entendeu o senhorio de Cristo, entendeu onde estava o podre dele, o ruim dele, que era apropriação de dinheiro e desejo de dinheiro mesmo a título desonesto. Não, eu vou para trás, eu ando para trás. Mostra arrependimento. Bonito isto. O outro, coitadinho. E Jesus teve pena, teve um outro evangelho que fala também do jovem rico, diz que Jesus ficou com pena, ficou triste quando viu ele se afastando.
Não, ele se afastou porque ele tinha um compromisso importante e tal. Não, não, a Bíblia diz por que ele se afastou. Nós não estamos especulando aqui, estamos afirmando que ele se afastou e deu as costas a Jesus porque ele era rico. O motivo pelo qual ele não aceitou, está escrito aqui, e à frente com Jesus, dizer: Senhor, me ajuda nisto, tu foste bem no alvo, eu tenho um problema mesmo grande com o meu dinheiro, me socorre e tal, me ajuda, e eu quero isso, mas eu não consigo e tal, ao menos uma luta. Não. O preço é esse? Não, enquanto for respeitar pai e mãe, isso aqui, para mim é fácil, eu faço tudo. Agora, me separar dos meus bens, não. Então ele tomou outro rumo. Significa o quê? Que aplicação prática eu daria? Não se preocupe com os resultados da sua pregação. De uma maneira geral, e em particular para o contexto que eu estou falando aqui. Se você vai levar alguém à salvação ou não, se a pessoa vai ouvir o que você disse, se você vai conseguir ou não, não sabemos. Não sabemos, mas fale, pregue, mesmo sendo difícil, mesmo tendo que ser franco. Eu contei uma história aqui, encerrando, que eu não me lembro se eu contei toda, quando eu falei que bati no coração, aqui no peito do amigo industrial riquíssimo que deu a nossa sede de presente, que eu bati no coração dele dizendo: foi Cristo que botou no seu coração. Eu não sei se eu disse o que me levou a dizer aquilo. E quando ele me comunicou que ia dar o dinheiro, ele disse assim: eu tive vontade neste coração, eu estive ontem na sua igreja e tive vontade no meu coração, e ele bateu aqui primeiro, vontade no meu coração de dar o valor que for aquela casa para vocês comprarem. Eu digo: eita, agora vai ser. Não foi fácil, não. Por mais que eu fosse amigo dele, tivesse intimidade com ele e tudo, mas ninguém sabe a reação quando você toca no ponto nevrálgico de alguém, e ainda mais com a satisfação que ele devia estar com razão do que ele estava fazendo. E ele jogou para si a atitude dele. Este coração aqui teve vontade, batendo nele próprio. Aí eu bati no peito dele e disse: Cristo botou nesse coração. Diga: eita, agora vai. Se ele vai se ofender, se zangar, pô, agora não dou mais não. Podia acontecer. Mauro, você peça agora a Jesus Cristo. Não foi ele que fez isso? Pois peça a ele, para ele depositar o dinheiro na conta de vocês. Tudo bem. Podia ser, mas nessas alturas eu não estava mais preocupado com isso. Eu tinha a obrigação de dizer aquilo, e graças a Deus não estou me gabando, se estou me gabando é em Cristo, que eu tive a coragem ou ousadia, alguém pode achar até indelicadeza, porque, de uma certa forma, eu quase anulei o que ele disse. Eu coloquei no coração. Não, foi Cristo. Eu quase que confrontei e tal, mas, graças a Deus, ele manteve. E uma esperança que eu tenho, um desejo, é que ele esteja no céu e tenha passado pela conversão. Nos dias que ele esteve lá no hospital, na UTI, antes de falecer, só Deus sabe. O Evangelho ele ouviu bastante, né, de mim, meu pai, de vários, e de outros amigos também, tinha muitos amigos evangélicos também, crentes. Então, vamos ver. Seja como for, a sua missão, meu irmão, minha irmã, é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com todas as verdades incluídas, sejam duras ou não, sejam difíceis de serem ditas ou não, pregue. Seja para pobre, seja para rico, para quem for, pregue, e pregue com amor, sem despeito, sem inveja, sem desejo de alguma coisa ruim, muito pelo contrário, com misericórdia de querer ver aquela alma salva em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de falar do pobre Jesus Cristo diante de 2 milionários,
porque na realidade eram dois miseráveis se dirigindo ao riquíssimo Filho de Deus. Essa é a visão correta. Esses são os teus olhos, a tua maneira de ver as coisas. Dois paupérrimos coitados, se dirigindo ao Rei dos Reis. Pena que o mundo não vê assim, mas nós que vemos pela tua graça, que um dia nos foi dada, temos a obrigação, e espero que o prazer, de levar para as pessoas, incluindo as ricas e as poderosas, levar o mesmo evangelho. E quando dizemos que alguém é miserável, sem Cristo, não é ofensivo pelo fato de que é a pura verdade e porque está embutida nessa afirmação a solução, como o Senhor Jesus Cristo disse: vende, dá aos pobres e me segue. Naquelas duas palavras estavam ali o segredo da vida eterna. Então, que nós saibamos dizer de uma maneira correta, apropriada, com sabedoria do alto, para quem for, mesmo pessoas difíceis de ouvir, até arrogantes pelo que possuem, mas que ouçam que precisam desesperadamente da riqueza imensurável da salvação e da graça do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.